Três erros comuns em um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Erro número 1, querer inverter o passo a passo lógico de um processo de adequação à LGPD. Um processo de adequação à LGPD tem 6 passos. E esses 6 passos, eles são friamente calculados, tirados de dentro da LGPD. Aliás, a LGPD ela é processual, ela traz todos esses processos dentro dela. E você seguindo esses passo a passo que a própria lei estabelece, você consegue fazer uma adequação coerente, que vai, entre aspas, parar em pé. Agora, se o profissional ele tenta inverter a ordem dos 6 passos, essa adequação não vai funcionar. Então, para você aprender esses 6 passos na prática, sim, eu vou ensinar na prática como faz cada um deles, você pode se inscrever para participar da Maratona de Adequação à LGPD. Serão mais de 25 horas de conteúdo online e gratuito, onde eu vou ensinar da teoria até a prática, inclusive os 6 passos, com simulação de processo de adequação, durante 21 dias. Serão todas as aulas ao vivo, às 19 horas, e você vai ter acesso ao maior evento, ao maior curso, maior treinamento de Lei Geral de Proteção de Dados, no nível de profundidade que você nunca viu, gratuito na internet. E para você participar, pega o link que está aqui na descrição do vídeo e se inscreve. O segundo erro de um processo de adequação também conversa um pouquinho com o erro número 1. Ou seja, você chega na empresa e o empresário fala assim para você: você já pode elaborar a política de privacidade, por favor? Por quê? Na cabeça do empresário, a adequação à LGPD é política de privacidade, porque é isso que ele vê. Quando ele entra nos sites, ele vê isso e ele acha que a adequação à LGPD é um simples documento. Esse documento, ele não é simples. Ele é o documento mais importante dentro de um processo de adequação à LGPD. Ele é o documento onde aquela empresa, aquele controlador, que é assim que é chamado dentro da LGPD, aquele controlador vai informar ao titular, que é o verdadeiro dono daquele dado, tudo que é feito com aquele dado na empresa. Desde que ele é coletado, todos os compartilhamentos internos, os compartilhamentos externos com algum prestador de serviço, incluindo compartilhamento internacional. Porque dependendo das ferramentas que a empresa usa, se são ferramentas de sites internacionais, há sim compartilhamento internacional desses dados. Então, o segundo erro é cair nessa tentação que a próprio controlador pede para o profissional de já elaborar uma política de privacidade. Deixa eu te falar, a política de privacidade, dentro dos 6 passos do processo de adequação, é elaborado no passo número 5. É impossível você elaborar uma política de privacidade sem ter feito o mapeamento de dados e o mapeamento de processos. Tem muitos passos que tem que acontecer antes de você elaborar esse documento. E outra, isso é muito importante, outro erro muito importante, não conta aqui entre os 3, mas eu me lembrei agora. Se você achou a política de privacidade de um site que você encontrou incrível e você copiar essa política, você está com 2 problemas. Problema número 1, você pode sofrer processo de investigação, de fiscalização e pode receber uma sanção por isso. Porque a política de privacidade, ela tem obrigatoriamente que refletir os processos que estão acontecendo internamente dentro da empresa. Nenhuma empresa é igual a outra. Eu falo que uma mesma empresa, 2 empresas do mesmo ramo, com o mesmo número de funcionários, com o mesmo número de faturamento, com o mesmo número de clientes, tudo igualzinho, terá políticas de privacidade completamente diferentes entre si, porque cada empresa é um universo completamente diferente. Então, copiar política de privacidade vai gerar, sim, processo fiscalizatório. Inclusive, nós temos um caso muito conhecido, onde o Procon do Mato Grosso do Sul autuou 4 empresas conhecidíssimas do mercado porque elas copiaram política de privacidade. Ou seja, nada daquilo que estava na política realmente acontecia nas empresas e elas foram autuadas pelo Procon. Calma, Silvia, o Procon pode autuar uma empresa em LGPD?
Pode sim, inclusive existe dentro da própria Lei Geral de Proteção de Dados autorização para isso. E se você quiser, antes de eu falar o passo número 3, eu vou pedir para você, tá gostando desse conteúdo? Compartilha com um colega, deixa o seu like e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui e aperta o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo diário. E o erro número 3 e o mais comum de todos é repetir o mantra que a Lei Geral de Proteção de Dados é cópia da lei europeia. Não é. As leis são completamente diferentes. Inclusive, a lei europeia ou Regulamento Geral de Proteção de Dados lá da Europa não se aplica no Brasil. Nenhuma lei estrangeira se aplica no Brasil. Nós temos soberania. Então, somente leis brasileiras que foram elaboradas pelo Congresso Nacional ou decretos presidenciais é que vão valer aqui no Brasil. Então, essas leis estrangeiras não se aplicam aqui. E eu já ouvi muitos profissionais, inclusive profissionais conhecidinhos aí do mercado, dizendo que a LGPD é cópia da lei europeia. Não é. A lei europeia, ela é principiológica e a lei brasileira, ela é processual. Por isso que os 6 passos de um processo de adequação estão dentro da LGPD. E quando você estuda essa lei profundamente, você encontra direitinho os 6 passos ali organizadinhos. O problema é que as pessoas não leem a LGPD, não se debruçam sobre a LGPD e saem repetindo mantras desses professores de cursinho de final de semana que querem vender um certificadozinho internacional dizendo que aquilo vai te preparar para ser um profissional para adequar empresas brasileiras. Isso não é verdade. Então, saiba que a Lei Geral de Proteção de Dados é a única lei que se aplica no Brasil quando o assunto é proteção e privacidade de dados. Claro, ela se harmoniza com as demais leis, ela vai se harmonizar com a Constituição Federal, com o Código Civil, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, sabia? Com o Estatuto do Idoso, também vai se harmonizar com o Código de Defesa do Consumidor e também com o Marco Civil da Internet, com a Lei de Acesso à Informação. Ela se harmoniza com todas as leis brasileiras, mas nada da lei europeia, nenhuma vírgula, se aplica aqui no Brasil. Então, quando você vê algum profissional falando, de acordo com a lei europeia, assim, esquece, foge desse profissional, porque ele tá te ensinando tudo errado. Só vale no Brasil lei brasileira. E esse erro ele é muito comum. Por isso que você encontra por aí o pessoal usando só consentimento e legítimo interesse, porque aprenderam nesses cursinhos de final de semana que ensinam só a lei europeia. E a lei brasileira ela é muito mais rica. Lá na lei europeia você tem basicamente 2 hipóteses de tratamento, que é a que a galera tá usando aqui, né? Inclusive usando expressões que não existem no Brasil, como processador, como bases legais. Isso nada existe no Brasil. Agora, aqui no Brasil, a nossa lei ela é muito mais rica. Ela tem 22 hipóteses de tratamento. Lá só tem 2. O que você vai querer? Usar uma lei que nem se aplica no Brasil, fazendo tudo errado nas empresas, ou estudar a Lei Geral de Proteção de Dados como manda o figurino e realmente a empresa que você vai adequar ter certeza que se sofrer uma fiscalização, tudo vai estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então vamos recapitular rapidinho. Primeiro erro, não seguir a ordem dos 6 passos do processo de adequação. Número 2, achar que tem que fazer a política de privacidade logo na saída. É impossível. E número 3, achar que qualquer coisa da lei europeia se aplica no Brasil. Espero que você tenha gostado desse conteúdo diário. Aliás, temos conteúdos diários sobre Lei Geral de Proteção de Dados nesse canal. Não esquece de me seguir antes de ir embora. Deixa o seu like. Até o próximo vídeo.